A graça de Deus, ela é cheia de ação e complexidade quando nós não conseguimos entender o valor dessa graça. Judas Iscariotes não entendeu a graça e preferiu trair. Nós às vezes pensamos que somos bons cristãos e quando a graça não alcançou o nosso coração, nós somos como Pedro, que prefere se esconder. Eu creio profundamente que Deus tomou a vida do Alexandre nessa noite e usou como um profeta para nós. Mas se nós desperdiçarmos a graça de Deus, seremos tão tolos como aqueles que andaram com Jesus, que viram milagres e prodígios, mas não conseguiram usufruir do momento onde o Senhor estava mais intensamente junto deles. Você pode imaginar um discípulo que escolhe uma corda, vai para um rochedo, bota a corda no pescoço e se lança rochedo abaixo, desnuca o seu pescoço por aquela corda, mas o seu peso é tão maior do que o galho pode suportar, e aquele homem despenga rochedo e o seu corpo é totalmente desfigurado quando bate nas pedras morro abaixo. Essa foi a morte de Judas. Amados, ele andou com Jesus, ele fez milagres, ele conhecia o Senhor, ele deu conselhos para Jesus. Não seria bom nós pegarmos este perfume, vender e com o dinheiro ajudar os pobres? Era alguém tão próximo de Jesus, mas alguém tão legalista, porque não consegue usufruir da graça. A desgraça nossa é que nós recebemos um perdão tão grande de Deus, mas os nossos olhos não conseguem ver este perdão que também é para os outros. Que esse poder também alcança o outro coração sedento. Que essa glória de Deus não é revelada somente para nós, mas chega lá no coração daquele que tem necessidade. O Pedro, aquele a quem o Senhor diz: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque o que te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo. Foi meu Pai que está nos céus. Você pode imaginar? É esse Pedro que se chega para Jesus num culto legal de domingo à noite e diz para ele no meio: mestre, todos estes aí podem te negar, eu de maneira nenhuma te negarei. E Jesus então diz para aquele amado discípulo: Pedro, Pedro, essa noite, hoje à noite, o diabo te colocou na peneira e te tirou como um dos melhores grãos. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido Pedro, eu roguei ao Pai, eu intercedi por você, e eu pedi para que Ele te ajudasse, para que tua fé não desfalecesse. Ah, se nós pudéssemos entender o que é o Senhor vindo até nós e dizendo para nós: eu continuo orando por você, porque as coisas estão acontecendo e você não está vendo elas acontecer. E Pedro olha para o mestre e diz: mestre, isso é coisa da sua cabeça, você deve estar de brincadeira. E naquela noite, quando uma simples serviçal, não por ser serviçal, mas uma mulher que não tinha nenhum status, não tinha nenhum status, nenhuma ação dentro do judaísmo que pudesse colocar a sua fé em xeque, ela olha para aquele homem e diz para ele: tu és Galileu. E ele dizia: eu sou não. Rapaz, tu é tão Galileu, cara, que tua própria voz te condena. Imaginou Pedro, cara, sotaque pesado, fiapinho, por minha conta, né, de grama do lado da boca. E eu?
Bem capaz que eu sou da Galileia. Não, da onde é que tu é? Com esse sotaque do Urubici, meu filho. É? E ele disse, não sou. E o galo canta. E ele então cai em si e descobre que ele não era ninguém mesmo. Ah, se não fosse o Senhor intercedendo por nós. Você pensa que Jesus está lá no céu de Vade, meu filho, cheio de anjinho tocando harpa para ele? A Bíblia diz que ele está lá intercedendo por mim e por você. Você sabe qual é a missão primordial de Cristo? Orar. Aquilo que nós mais gostamos de fazer. Você sabe o que move o coração dele? Ele intercede por nós. Você sabe o que o Espírito Santo faz? Nos convence, trata a nossa vida, mas a palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos bom de intercessor, não estamos? Nós também. Mas às vezes nós somos que nem aquele povo que fazia fila, diz a palavra do Senhor, que existia lá em Jerusalém um tanque chamado tanque de Siloé. E uma vez por outras ia lá um anjo e remexia na água. E o primeiro que caísse dentro da água era curado das suas mazelas. A Bíblia não diz quantas pessoas estavam lá, mas diz que tinha uma turma, a ponto de Jesus perguntar para o paralítico que estava ali do lado: você está aí, estou aqui bastante tempo, mas eu sou paralítico. Quando o anjo mexe na água, eu vou indo, mas o pessoal que tem perna chega primeiro que eu. Eu chego sempre atrasado. Não consigo chegar lá. Não dá. E Jesus olha para aquele homem e diz: pega as tuas coisinhas, meu filho, e vai para casa. Eu acho que essa história chama muita atenção, mas eu vejo uma igreja que está com os olhos colocados no anjo que pode aparecer para mexer a água uma vez na vida ou eu estou na morte, enquanto Jesus está aí do nosso lado, dizendo: sai deste teu lugar, pega teu leito e anda. Mas nós gostamos tanto de ver um anjo fazer um barulhinho e nós cair dentro da água, enquanto o Senhor está presente. E quem viu Jesus, não tenho dúvida, encontrou a vida eterna. Às vezes não conseguimos perceber as coisas tão grandiosas de Deus pela sua revelação, porque nós queremos ver tão perto um anjo. Nós queremos tanto que ele mexa a água. Senhor, cadê aquele anjo que curou lá atrás? Manda ele me curar. E Jesus disse: não serve eu? Eu fui para o Calvário. E a palavra do Senhor disse: eu levei a tua dor. Eu levei a tua enfermidade. Eu levei a tua fraqueza. Eu levei a tua pobreza. E eu transformei tudo isso em glória para você. Mas como é que eu vou entender isso se eu não compreender a graça? Como que eu vou entender isso se eu não entender que eu preciso passar e compreender a graça? Como que eu posso chegar a este mover se eu não conseguir entender que Deus se faz presente na minha vida, manifestando tudo que é necessário para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu não seja enganado. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 7. Versículo 1. Romanos capítulo 7, o primeiro versículo. Diz assim o texto sagrado: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera
se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo traz para nós uma analogia do casamento. Ele está colocando uma consideração muito ampla, numa visão nossa de entendimento como o reino de Deus, ele interage nos nossos corações, pela manifestação da graça. Mas ele está dizendo que nós, para entendermos a graça, nós precisamos conhecer profundamente a lei e a eficácia dessa lei. Nós vivemos num país cristão. Alguns vieram do catolicismo, outros se converteram dentro das próprias denominações evangélicas que temos, mas a ação que eu quero trazer aqui é o que Paulo está dizendo para nós. Eu não consigo perceber a graça se eu não entender o valor da lei. E essa analogia que Paulo traz para nós é a analogia do casamento. Ele diz, olha, uma mulher está casada com o marido enquanto o marido viver. Se o marido morrer, a obrigação do casamento também é dissolvida pela morte. Então, ele diz para nós, se nós entendermos que todo o valor e a grandiosidade da lei vai trazer para nós uma concepção de libertação. Como diz Watchman Nee, no livro A Vida Cristã Normal, ele diz, eu falo isso com reverência. Deus dá lei para que nós entendamos a lei e nunca, jamais possamos cumprir a lei. É muito engraçado. Mas quando ele fala isso no livro, eu amo essa parte. Mas então por que Deus deu a sua lei? Por que nós sabemos que não deve cobiçar, que não deve roubar? Por que nós sabemos que temos que cuidar uns dos outros? Nós sabemos, isso é a lei de Deus. Pregada até para quem nunca entrou dentro de uma igreja. É pregada, é exercitada, é falado, é dito. E daqui a pouco um começa a falar para um outro aquilo que a Bíblia propagou. Cuidado, isso é adultério, isso é pecado, fofoca. A gente começa a ver que tudo que permeia a nossa ação moral, ela é diretamente orientada pela lei. Lei de quem? A lei de Deus. Ou não é? Mas então por que Deus dá algo para nós do qual Ele tem absoluta certeza que nós vamos se lascar? Porque se nós não tivéssemos absoluta certeza que nós íamos nos lascar, nós nunca abriríamos os nossos olhos para a graça. Quando alguém lê a palavra e anda em cima da lei, torna um tutor da hipocrisia. Porque ele se acha que cumpre a lei. E por se achar cumpridor da lei, tornou-se cego perante Deus. Quem é um exemplo bíblico? O apóstolo Paulo. Paulo diz com todas as suas forças, eu conheço a lei. E por essa lei me tornei, ainda que com pouca idade, iguais aos grandes líderes e doutores, porque eu fui instruído aos pés de Gamaliel, um sábio de maior importância, e está registrado na Bíblia, principalmente no livro de Atos, quando ele defende a igreja. Ele tinha pedigree, tinha um mestre, tinha tudo que era necessário para conhecer e exercitar a graça, da qual ele mesmo diz, perante o padrão dos olhos dos homens, perante o que os homens pensavam, a minha atitude pela lei era irrepreensível. Mas um dia, aquele homem indo para Damasco, com cartas assinadas pelos líderes, houve um grande clarão, e ele então, cego, cai por terra. E ele escuta uma voz, e a voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, imagino eu, tateando pelo chão, diz, quem és tu, Senhor? Quem é o perseguidor que eu estou fazendo? E ele estava com cartas para perseguir a igreja. E qual foi a resposta? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Você imaginou o que acontece com aquele homem que estava com a lei, revestido de autoridade pelos poderosos da religião da época, sabedor das suas convicções, totalmente dinâmico no seu prodígio de arrancar as pessoas de dentro de casa e levá-las ao tribunal? Por que ele fazia tudo isso? Porque ele era o cara. Esse cara sou eu. Era Paulo, cara. Roberto pegou dele essa música. Depois tem que pagar royalties. Senão dá para o Rio de Janeiro. Nós precisamos entender um monte de coisa. Essa graça de Deus, quando chega no coração de Paulo, o que a Bíblia diz? Paulo entra num jejum desgraçado, fica 3 dias sem comer, sem beber nada. Ele diz, cara, confundiu o eu todo. E Paulo, para cair no juízo bom de novo, precisou de uns 12 a 14 anos para voltar a pensar pela ação maravilhosa da graça. E agora ele escreve aqui, e eu vejo essa analogia, uma benção. O homem aqui é a lei, a mulher aqui é nós, gente, a igreja. E nós estamos casadinhos. Porque a lei, ela é para esta vida e ela ainda haverá manifestação da lei depois. Porque a lei é a manifestação da forma como Deus assim estabeleceu as suas coisas e como Ele pensa. Porque a própria palavra diz, não é a palavra que diz, nunca cairá a lei, nenhum tio será removido dela. É eu que estou dizendo, é a palavra. Se a palavra diz que a lei não será tirada e nenhum tio nós podemos tirar dela, é porque Deus continua afirmando que o que a lei propaga é verdade. E é verdade mesmo. E nós não podemos questionar isso. E o Espírito testifica no seu coração isso. Porque a lei é verdadeira, santa, pura e boa. E a palavra diz, ela é boa. Mas nós somos que nem essa coisa aqui. Nós casamos com o homem. E aí então começamos a desejar o quê? Como diz, poxa, mas como é que eu me livro dessa coisa que me mata? E eu tenho que matar ele. Aí o que nós vamos fazer? Vamos matar o marido. Eu posso matar a lei? Não posso. Então como é que eu me livro desse casamento de gracido? Só tem um jeito. Ou você mata o marido, ou você morre. Só tem um jeito de desfazer o casamento. E aí, o que o apóstolo Paulo traz para nós? Olha lá, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ora, amado, a palavra diz que funciona o negócio. Se nós estamos nessa vida pela carne, ligados à lei, e seremos julgados pela lei, porque estamos como uma mulher e um marido casados. Como é que nós podemos então usufruir da graça? Porque nós conhecemos muito bem o marido carrasco que é a lei. Porque a lei oprime, impõe e ordena, mas ela não ajuda tu a fazer nada. Tem uns maridos meia boca assim. A janta está pronta? Está boa ainda não? Mas ajudar que é bom? Nada. A lei é assim. Aí a mulher diz, essa lei não serve para nada. Me arrependi porque casou. Mas se lascou, minha filha, vai aguentar esse jumento o resto da vida. Porque mandou casar. Na hora de escolher bem, não escolheu. Agora, toma que esse filho é teu. Aí vem as dificuldades. Ai, Jesus, podia me livrar desse marido. E Jesus diz, posso sim, vou te catar. Não, eu não, ele. Mas a Bíblia está dizendo que não é ele. A Bíblia diz quem que morre nessa história aqui? A lei continua aí, gente. A continua vivendo. A lei continua com sua. A palavra diz que a lei permanecerá. Enquanto houver dia e noite, vai permanecer a palavra de Deus. E a lei é a palavra de Deus. Mas então nós estamos lascados. Não, senhor. A Bíblia diz que quando Cristo estava lá na cruz, Ele pegou todos nós, as doidinhas que não tinha mais o que fazer e não podia agradar o marido, largou nós na cruz e desferiu um golpe de morte no seu Filho Jesus Cristo. E Ele diz, vocês relativamente morreram para a lei. Que glória! Morri.
E agora então, a lei que antes me afogava, me matava, agora me destrói, me coloca eu dentro de um outro patamar. Se eu morri, eu estou livre. Se eu estou livre, agora, diz o texto sagrado, eu pertenço a outro. E engraçado que ele não está dizendo que eu pertenço a outro dentro da mesma natureza nossa. Ele está dizendo que agora eu pertenço para outro dentro de uma natureza divina. Eu agora pertenço para aquele que ressuscitou. Porque se eu permanecer debaixo dessa natureza, tem marido para você, é a lei. Mas e se eu permanecer agora na dinâmica nova, do Cristo ressuscitado, porque eu morri com Ele, fui ressuscitado com Ele, agora recebo a natureza dele divina. Então a Bíblia diz o quê? Você chegou na graça. E você diz, puxa, a graça então é livre de tudo. Não, a graça é pior que a lei. A graça é mais dura que a lei. A graça disciplina, a graça corrige, a graça edifica e exorta. Mas uma coisa é certa, você não vai conseguir completar, mas a graça de Deus se completa na sua vida. Jesus diz, eu levo você junto comigo. Você quer continuar casado com a lei? Querendo ser alguém e lutando com todos os esforços para agradar? Ou você quer casar com a graça? Mas a graça é num casamento no outro patamar, espiritual. Um casamento cheio da presença de Deus. Vamos ver se é isso que o texto está dizendo? Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, de carne e osso, como nós, para pertencerdes a outro. A quem? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você pertence a quem? Ao Cristo que ressuscitou? Eu casei com Ele, porque fui ligado com Ele. E então, por pertencer a Cristo, diz o texto sagrado, a fim de que frutifiquemos para Deus. Mas espera aí, pastor, eu não frutifico para Deus cumprindo a lei? Não. Imaginou que zebra? O cara cumpria a lei certinho, chega lá no céu e diz, ué, fiz o que pude, Senhor, está aqui a minha lei. Ele diz, mas tu errou ali. No quê? O texto diz, honra a Deus. Ama o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Aí ele diz, eu não te amei, tu amou, mas só metade. Quem é aqui nessa igreja, neste momento, que pode levantar a mão e dizer, eu amo a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha vontade? É corajoso e mentiroso ainda. Que nós já se barramos aonde? No primeiro mandamento, já errou. E a palavra diz que quem transgrediu um mandamento, transgrediu, está nosso, meu filho. Mandamento, honra pai e mãe. A fiarada, todo mundo honra o pai e a mãe, né? É uma beleza, o cara chega em casa, os filhos, mamãe, papai. Bem que as mulheres devem ter até ficado faceiras, ficaram uma noite fora fazendo renovo, quando chegou em casa, a criançada estava tudo beijando, abraço, tudo de love. Mas amanhã já volta ao normal, acabou essa bagunça. Porque a natureza nossa é o quê? É rebelar-se contra a lei. Por isso, ou nós estamos na graça, usufruímos dela, ou nós estamos em desgraça. Porque se botarmos a nossa fé e esperança na lei, estamos mortos. Versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Versículo 6. Agora, porém, libertos, outra tradução como a minha, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É para dizer aleluia mesmo. Porque se cumpre em nós o mistério da revelação do Espírito. É Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui. E Ele vai nos instruir aonde? Pela verdade da palavra de Deus.
Porque senão era para nós pegarmos o Velho Testamento e rasgar fora e dizer que não servia para nós. Serve porque a graça foi anunciada por Cristo. E o Velho Testamento manifesta a mente de Deus. Mas o Novo Testamento e a graça manifestam o poder de Deus. Isso é a loucura. Mas é o único jeito de encontrarmos razão, fé e poder para nós. A graça ainda é algo que precisa ser pulsado como verdade no nosso coração. Porque é muito mais fácil sermos os crentes que estão dentro de uma consciência, de certa forma, enganada. Porque na prática da lei temos um engano de aprovação, mas somos recebidos diante de Deus pela graça. O que nos salva? O cumprimento da lei? Efésios diz o quê? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom, não vem por obras da lei, para que ninguém se glorie. Tão simples. Mas como é que eu vou alcançar a salvação? Pela lei. Porque a lei exercia um aio, nos conduzia para vermos o pecado e a forma pecadora que somos. Por isso, levanto minha mão ao céu e digo, louvado seja o Senhor pela lei. Porque ela diz, não cobiçarás. E eu, desgraçadamente, cobiço. Porque ela me abriu os olhos para a cobiça. Mas quando eu morro com Cristo, o Senhor Jesus repara os meus olhos. Transforma a minha vida. E me faz herdeiro de um mover cheio de sua graça. Para que eu possa entender o quê? As grandes coisas de Deus. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, olha lá, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, você tem que pensar. Eu vou orar, eu vou meditar, vou fazer um jejum por causa do meu corpo de carne. Não funciona nada disso. E você, boca aberta, já deve ter sabido disso. Você faz um jejum poderoso de 3 dias, no 4º dia fica pior do que os dias de jejum. Até enquanto está fazendo jejum, você aguenta. A Bíblia diz que o que é racional, o que é para pensar, o que é para trazer racionamento. Você sabe o que é racional? É trazer na mente por sua própria vontade aquilo que Jesus estabeleceu na cruz, como um ato de transformação desse corpo de carne, como uma entrega. É fácil nós cantarmos aqui, entrego tudo. Deus quer de nós um sacrifício, Ele quer um culto racional. E o que diz ali? Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2, e não vos conformeis com este século. Outras traduções dizem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Heidi começou falando isso. Qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? A paz de Deus no nosso coração. A paz de Deus não é a paz que o mundo conhece. A paz de Deus não é o propósito do mundo. A Heidi falou aqui com maior clareza. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Porque ela é espiritual. Mas aonde adquirimos essa paz é racional. É pensando, é sabendo. É conhecendo. E aí diz o texto, eu não me conformo, eu não sou moldado conforme as coisas deste mundo, mas eu transformo elas e minha vida, renovando a minha mente. E então, renovando minha mente, experimento. O que eu experimento? O que é bom, agradável e a perfeita vontade de Deus.
Porque muitas vezes não conseguimos experimentar a boa e perfeita e maravilhosa vontade de Deus na nossa vida. Sabe por que não conseguimos? Porque não renovamos a nossa mente. Porque não apresentamos o nosso corpo como um sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Existe algo que Deus requer de nós, e essa apresentação. Nós não fizemos, então não a recebemos. Por quê? Porque só funciona se nós tivéssemos as coisas de Deus em nós. Paulo entende bem isso. E ele diz para nós, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Segundo Timóteo 2, 4. Paulo dá o conselho para nós, dizendo que nós precisamos guardar uma renovação de mente, mas dentro das circunstâncias onde estamos inseridos. Versículo 4 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que ele pensa? Dia e noite, eu estou aqui para cumprir, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para cumprir. Aí nós com Deus não lembramos, não renovamos nossa mente, nos transformamos em ineptos, inoperantes. Por quê? Porque não renovamos a mente. O que mais diz o coração? A palavra do Senhor esclarece ainda mais. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do quê? Da colheita, dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E aí ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. E aí, ele salmodia. Versículo 11. Fiel esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, aqui, amado, existe uma conjunção com a lei. E ele não diz, se somos fiéis. Quando botou alguma coisa que traga a participação da lei, o que o apóstolo Paulo diz para nós? Se somos, porque não há um que guarde a lei, alguém que possa guardar, não tem, então somos infiéis. E aí ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Simples. Mas para que a gente não fique entendendo que é apenas uma ação de Paulo, nós precisamos entender também essa questão de que ele está dizendo para nós que nós precisamos. Versículo 8. Lembra de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de vida segundo o meu evangelho. Colocando o padrão do novo marido. Ele não fala mais de marido velho, cara. Morreu, casa bem e fica bem casado agora. Esquece do traste que era antes. Agora vida nova. 1 João. Capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O que é que diz o texto sagrado? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que tem no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquelas que ele falou no versículo 16. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem é esse que faz a vontade de Deus? Aquele lá atrás, que teve uma mente o quê? Renovada.
Senão, nós estamos diretamente implícitos dentro de uma concupiscência do mundo. Mas pastor, por que você está pregando isso para a igreja? Porque é na igreja que tem esse problema. João não escreveu essa carta para incrédulo. Ele escreveu essa carta para a eleita, a senhora, a igreja de Jesus. Porque se nós tivermos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o que não procede do Pai, então entramos dentro de uma consciência nivelada pela carne. E o Senhor diz que não foi renovada a nossa mente. Estamos casados com quem? Com a lei. E a lei diz o quê? Aquele que não cumpre? Sentença, vai morrer. Todo aquele que não cumprir a lei deste livro será morto. É o que diz a lei. E ainda diz Ezequiel, maldito todo aquele que não praticar as obras da lei. Você está de que lado? Sofrendo que nem um doido? Ou exercitando como um atleta? Que tem a mente renovada, que sabe que vai alcançar o objetivo e vai chegar diante de Deus com tudo aquilo que recebeu dele, manifestado pela sua graça. Ou você continua casado com a lei, ou você morre nesta noite e ressuscita com Cristo e recebe um marido novo, recebe uma vida nova, recebe uma mente nova. Pastor, mas eu me esforço tanto para ter minha mente renovada. Não dá, meu filho, não tem condição. Não adianta você se esforçar. Ou você apresenta o seu culto racional, ou você renova o seu raciocínio verdadeiramente pela fé e usufrui disso. Ou você anda pela lei, e a Bíblia diz que o mundo vai passar, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente. Não se acaba, não se extingue. Por quê? Porque a vontade de Deus se estabelece pelo padrão de Deus e sua obediência. É tão simples obedecer, né, irmãos? É simples demais. O problema é que nós não obedecemos como deve. Algumas quartas-feiras atrás eu contei essa história e quero encerrar o sermão de hoje contando a mesma história. Nós tivemos a nossa convenção lá no Nordeste. Se não me engano foi em Alagoas. Então, estava tudo correndo normal e fizeram lá o nosso culto missionário. E aí fizeram no melhor lugar que tinha na cidade, um estádio. O nome do estádio, Batistão, tudo a ver com nós. Fizeram no lugar certo, vai dar benção. O que acontece, por ironia do destino? A Cracolândia, que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, foi aberto o ano passado também no Recife. E então a Cracolândia, no Recife, durante aquele ano todo, há um grande despertamento e muitos são libertos. E durante aquele ano, sabe quantas pessoas estavam prontas, doutrinadas para serem batizadas? 90 pessoas. E então, com alegria, o povo falou, mas Recife não é tão longe assim. Vai ter a noite missionária, vamos botar a galera tudo aqui, encher no ônibus, vamos levar e vamos batizar lá no meio de tudo. Tinha mais uma festa. E não deu outra. Camiseta amarela para todo mundo e desce aquele monte de pintinho amarelinho. Mas quando o pessoal está lá olhando, eles botaram uma piscina lá de borracha no meio lá, aquelas de plástico, e vão batizar o pessoal. Mas caiu a ficha, né, cara? Qual é o braço que aguenta batizar 100 homens? E aí, não vai dar. Aí chamaram os pastores com credenciais para que pudessem sair do estádio e entrar lá para auxiliar. E um pastorzinho daquele se levanta, porque aos meus olhos não é um pastorzinho, é um pastorzão. Ele se levanta e vai, se identifica e entra para batizar. Quando ele entra no meio do rolo daquele furdunço, aquela gritaria, aquela confusão, aquela coisa toda, e o pessoal não sabe o que está acontecendo, você já imaginou? E começa a abraçar e choro, e uma engraçada, ninguém sabe o que corria, já estava mais para pegar um cacetete e abrir, porque vai apartar, que está dando briga aí no meio. Aquele homem, 2 anos antes, o seu filho, tinha saído de casa, abandonado a família, tomado pelo crack. A vida tinha destruído o seu coração, a vida tinha destruído a sua casa, a vida tinha destruído a sua família. Você acha que aquele pastor estava feliz? Mas ele conheceu a paz de Deus que excede todo o entendimento.
Ele conheceu que Deus é muito maior do que isso. E aquele homem, então, quando ele vai para aquele lugar, apenas para batizar, ele encontra o seu filho naquela fila. E o seu filho diz para o pai: pai, eu ia me batizar, e eu ia voltar para casa, mas eu queria voltar para casa conhecendo Jesus, o mesmo Jesus que o Senhor anunciou a vida toda. Agora eu conheço. E por que ele passou por isso? Por que aquele menininho criado com tanto amor na igreja, pelo pastor, pela esposa, pelo irmão, por todo mundo, virou aquela sarna sem par? Porque se rebelou contra toda a graça, mas conheceu Deus pelo exercício da lei. A carne debaixo da lei é destruída, é morta, ela é fétida em vida mesmo. Mas aquele pai, quando toma o filho nos braços, aquele estádio quase vem abaixo. 5 minutos depois de ele entrar naquele estádio, ele está descendo o seu filho nas águas, batizando e tomando o seu filho nos braços, trazendo para fora, dizendo: meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. Ele estava perdido, mas hoje foi salvo. E às vezes nós queremos segurar os nossos filhos nas nossas casas. Nós queremos segurar os nossos filhos pela lei, enquanto a graça não tem mais espaço no nosso coração. É muito mais fácil exercitarmos a ação medíocre dos limites estabelecidos pela nossa consciência, porque não temos o conhecimento da graça. Não estou dizendo que você não tem que dar limite para o seu filho, não estou dizendo que você não tem que educá-lo, mas estou dizendo que você precisa trazer a graça, a verdade sobre esse menino. Você acha que foi fácil para aquela casa? Não é? Você acha que os comentários dentro da igreja foram legais? Eu imagino os piores possíveis. Mas uma coisa é certa: o Senhor ouviu o clamor daquele homem, da sua igreja, da sua casa, e restituiu o seu filho, embora não soubesse que estivesse. Mas a graça alcança o pecador, e ela serve para mim, e serve também para você, porque ela não é para justos, não é para perfeitos, não é para cumpridores da lei. A graça é para aqueles que não conseguem nada, mas alcançaram um lugar de graça. Se os nossos olhos se abrirem nessa noite, nós podemos ver tantos jovens ao nosso redor, que precisam que apenas alguém o ame de todo o coração, o receba e faça da vida dele um grande prodígio do céu. O que nós temos feito como igreja? Às vezes tão pouco, mas pelo poder do Evangelho, temos transformado, pela nossa oração e pelo compromisso com a palavra, vidas. Por isso não saia dessa noite sem botar no seu coração, sem trazer à sua mente uma renovação do Espírito sobre você, para que você não seja enganado, iludido, para que você não saia daqui hipócrita, fingido, anunciando um evangelho de falsidade, enquanto a nossa vida não consegue crer na verdade e no poder do evangelho. É muito mais fácil fazer a lista do não pode do que estender a mão da graça e da misericórdia. Isso não é para tecermos a nossa vida antipática, a nossa vida fraudulenta e dizer: puxa vida, eu estou em pecado. É verdade, mas a graça quer me alcançar. A graça não passa a mão sobre o pecado. A graça é disciplinadora. Se você quer conhecer a graça, venha para o Senhor. Você vai passar pelos rigores da graça. A lei é aqui, a graça é muito mais. Mas Jesus te alcança a receber nessa noite a mente de Cristo. E essa mente é o que nós queremos para andarmos nossa vida e deslumbrarmos verdadeiramente o reino de Deus e o seu poder sobre nós.